E se eu te dissesse que a forma como você reage quando alguém te ignora ou quando alguém te coloca num pedestal dourado com luz de camarim pode estar dançando no céu desde o instante em que você respirou pela primeira vez? E que no caso de Gêmeos, essa dança parece mais um remix acelerado com duas vozes discutindo no mesmo microfone? Porque quando o assunto é rejeição versus bajulação, o geminiano não entra em cena. Ele faz debate ao vivo dentro da própria cabeça e com direito a réplica, tréplica e comentário sarcástico no final. Gêmeos é regido por Mercúrio, um mensageiro veloz da mitologia romana, aquele que atravessava mundos com sandálias aladas. Na linguagem simbólica do mapa astral, isso significa mente rápida, fala afiada, curiosidade insaciável. Quando o Sol está em Gêmeos, a identidade se constrói pela troca, pelo diálogo, pelo estímulo mental. Se a Lua também conversa bem com esse signo, as emoções passam primeiro pelo filtro do raciocínio. É como se o coração tivesse que preencher um formulário antes de sentir qualquer coisa. Agora pense na rejeição. Do ponto de vista astronômico, quando um planeta entra em aspecto tenso com Mercúrio, cria-se um ruído na comunicação. Simbolicamente, é exatamente isso que a rejeição provoca no geminiano, ruído. Ele não sofre em silêncio dramático. Ele sofre tentando entender o erro no código. Onde foi que a conversa desandou? Eu falei demais? Falei de menos? Usei a piada errada? E se não encontra resposta, ativa um modo mutável. Troca de assunto, troca de foco, troca até de crush. Por fora, indiferença elegante. Por dentro, uma central de telemarketing emocional tentando resolver a pane. A numerologia associa Gêmeos à vibração do número 3, a frequência da expressão, da comunicação, do palco. O 3 detesta silêncio constrangedor. A rejeição, para essa energia, é como um microfone desligado no meio do show. E o que o geminiano faz? Improvisa, faz piada da própria dor, ironiza. Às vezes solta um tanto faz que soa convincente, mas é só estratégia de autopreservação intelectual. Porque, psicologicamente falando, estudos sobre traços de personalidade mostram que pessoas com alta abertura à experiência, menos característica, muito associada ao arquétipo geminiano, têm maior flexibilidade cognitiva. Traduzindo, conseguem se reinventar rápido, reenquadrar a história, transformar um não em próximo capítulo. Agora vamos para o outro extremo. A bajulação. Aí, o palco acende. O cérebro social responde ao elogio liberando dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Para um perfil comunicativo, isso é quase combustível premium. Mas existe um detalhe delicioso aqui. Gêmeos não cai em qualquer elogio. Se você disser você é lindo, ele agradece educadamente. Se você disser a forma como você conectou aquela ideia foi genial, ele te adota. Bajulação inteligente. Estimula, bajulação rasa, entedia. Porque Mercúrio não gosta de eco vazio, gosta de diálogo. E quando a pessoa bajula demais, sem conteúdo, o geminiano começa a suspeitar. O radar mental apita. Qual é a intenção por trás desse excesso? E se perceber artificialidade, desliga emocionalmente na mesma velocidade com que se empolga. Em termos de casas astrológicas, se Gêmeos ocupa a casa 3 no mapa, a experiência de rejeição e elogio estará profundamente ligada à comunicação e ao ambiente social imediato. Se estiver na casa 7, os relacionamentos se tornam um laboratório vivo dessa dualidade. Já imaginou um retorno lunar ativando Mercúrio? É semana de mensagens inesperadas, de conversas que reacendem e de reflexões sobre como você lida com validação. Os ciclos solar-lunar funcionam como espelhos temporais. Eles não determinam, mas revelam padrões. E o padrão geminiano é claro: mente primeiro, emoção depois. Existe um mito associado a Mercúrio que ajuda a entender isso. Ele transitava entre o mundo dos deuses e o mundo dos mortais. Era ponte, Gêmeos também é ponte, entre o sentir e o pensar. Entre o ficar e o ir embora, quando rejeitado, ele cruza a ponte rápido demais, antes que alguém perceba que doeu. Quando bajulado, ele atravessa dançando, mas só permanece se houver troca real do outro lado. O conceito central é simples e profundo. Gêmeos não reage à rejeição ou à bajulação pelo coração ferido ou pelo ego inflado. Ele reage pela mente estimulada ou frustrada. Se há diálogo, cresce. Se há silêncio hostil, se desloca. Se há elogio inteligente, floresce. Se há idolatria vazia, perde o interesse. Isso importa porque talvez você esteja interpretando frieza onde existe mecanismo de defesa, ou interpretando entusiasmo onde existe apenas curiosidade momentânea. Pense naquela pessoa que, ao ser ignorada, respondeu com humor ácido e sumiu. Ou naquela que brilhou intensamente quando reconhecida publicamente, mas se afastou quando percebeu que era só bajulação estratégica. Isso não é superficialidade, é velocidade mental. É necessidade de estímulo. É
É medo sutil de aprisionamento emocional. A virada acontece quando o geminiano entende que nem toda rejeição precisa virar análise infinita. E nem todo elogio precisa virar combustível de identidade. Ele pode escolher pausar, sentir, não transformar tudo em argumento. Porque a verdadeira inteligência emocional começa quando a mente deixa o coração terminar uma frase. E aqui está o ponto de transformação. Você não é refém do seu arquétipo. Você é coautor dele. A posição do Sol mostra sua essência. A da Lua, sua necessidade emocional. Mercúrio revela como você pensa, mas quem decide como agir diante da rejeição ou da bajulação é a sua consciência. E consciência se treina. Nomear emoção reduz o ruído mental. Segundo, diante de um elogio, filtre. Pergunte isso: me acrescenta ou só me infla? Terceiro, observe seus ciclos. Em fases de maior sensibilidade lunar, evite decisões impulsivas baseadas em validação externa. Quarto, cultive conversas profundas. Gêmeos cresce quando há troca verdadeira, não quando há plateia. E por fim, lembre-se, rapidez mental é dom, mas profundidade é escolha. No encerramento fica a reflexão. Quando alguém te rejeita, você muda de assunto. Ou muda de nível? Quando alguém te elogia, você se perde no aplauso ou transforma isso em crescimento? Se essa mensagem fez sentido, compartilhe sua experiência nos comentários. Aqui não é só conteúdo, é encontro.